Chegando com informações, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu o cumprimento do arcabouço fiscal durante cerimônia de assinatura de convênio entre Sebrae e Apex Brasil. Verdolim. A defesa tem sido feita de forma recorrente aqui em Brasília, Colombo, e o ministro tem dito, mandado até recados aos demais ministros aqui da esplanada dos ministérios, dizendo que todo o recurso, todo mundo quer ter prioridade, todo mundo quer ter mais recursos, mas que é preciso gastar dentro do orçamento. Não dá para ter déficits todos os anos. O ministro lembrou que nos últimos 10 anos foram gastos 2 trilhões de reais a mais do que o previsto, sem que isso significasse melhoria de vida para a população ou aumento do crescimento. Por isso, o ministro tem defendido a necessidade de controle desses gastos e que é preciso observar as regras do arcabouço fiscal. A gente tem a declaração de Fernando Haddad. Primeira compreensão é de que o arcabouço fiscal tem que ser cumprido. Nós temos que perseverar nessa toada até reestabilizar as finanças, porque só o Brasil tem a ganhar. Nós vamos voltar a crescer acima da média mundial depois de 10 anos, crescendo abaixo da média mundial. Não tem sentido um país com tantas oportunidades crescer abaixo da média mundial. A avaliação aqui do Ministério da Fazenda é de que as exportações, por exemplo, podem ser um caminho importante para alavancar esse crescimento econômico. Mas o ministro fez questão de ressaltar que para que esse crescimento seja autossustentável, seja permanente, é preciso também adequar as despesas dentro da administração federal, um desafio bastante grande do Ministério da Fazenda para convencer, inclusive, os colegas de ministério. Luciana Verdolim conversando com a gente ao vivo e direto de Brasília. Vamos chamar novamente a Amanda e o Beraldo para falar um pouquinho sobre essa repetição de algo que o ministro tem dito com muita frequência, garantindo que, na avaliação dele, o arcabouço fiscal tem de ser e vai ser respeitado, para dúvida de muita gente que, enfim, não se preocupa só com o fato de o arcabouço ser ou não respeitado, mas sobre a forma como o arcabouço vai ou não ser respeitado. Lembrando, por exemplo, que o governo chegou a ter a intenção de pegar para si aquele dinheiro esquecido por milhares de brasileiros em contas bancárias por aí, para colocar na conta do arcabouço. Ou seja, não é só se, mas também como, né, Amanda? Tem surgido algumas preocupações aí de economistas nas últimas semanas com uma certa contabilidade criativa do governo federal. Você mencionou esse dinheiro esquecido aí pelos brasileiros, que pode ser contabilizado como superávit primário. Também tem a questão da forma como vai ser pago o auxílio gás usando a Caixa Econômica Federal. Isso relembra os piores momentos do governo Dilma Rousseff. Ninguém quer ver isso se repetir. Esse do auxílio gás, aliás, é uma proposta do Ministério de Minas e Energia, não tem nada a ver com o Ministério da Fazenda. O Fernando Haddad é contra. Vamos ver como isso vai se solucionar. E tem um outro aspecto também, Colombo, é sobre a própria sustentabilidade do arcabouço fiscal no tempo. Se é que ele vai conseguir durar para além desse governo, porque a gente vê as despesas crescendo num ritmo grande, as despesas obrigatórias ocupando um espaço cada vez maior do orçamento, porque o salário mínimo agora tem um crescimento real, o que é justo, mas aí você tem as aposentadorias, o BPC, uma série de outros benefícios atrelados a isso e crescem num nível exponencial, também comprimindo as despesas discricionárias, comprimindo o espaço dos investimentos. Tem até uma matéria no Valor hoje que mostra que o nível dos investimentos está no patamar mais alto em 2024 desde 2016. Então, quer dizer, volta um pouco para aquela época pré-crise econômica no Brasil. Mas isso é preciso saber se isso é sustentável no tempo. Pois é, o problema é que a gente não vê nenhum elemento concreto do governo para fazer o país crescer acima da média mundial de verdade. O que o ministro está contando é que o resto do mundo vai crescer menos e aí o Brasil pode se beneficiar desse constante voo de galinha, esse crescimento medíocre que vai sendo levado em razão do aumento da inflação, aumento populacional. Fala-se dos investimentos, mas com o dólar do jeito que está, uma empresa, uma indústria que compra um equipamento, que tem que importar um equipamento para ampliar ou para modernizar a sua capacidade, está tendo que obrigatoriamente investir mais.
O fato concreto é que o dever de casa continua não sendo feito. Inclusive agora, com o aval do Supremo Tribunal Federal, o governo foi autorizado a gastar fora da meta. Por quê? Porque temos incêndios. Aí o governo vai gastar mais, vai gastar fora da meta fiscal, está multando os fazendeiros que têm fogo nas suas plantações, quer dizer, prejuízo dobrado, mais plano para melhorar a logística, ter aqui uma ampliação do nosso parque industrial, extrair o valor que o Brasil tem com 215 milhões de pessoas, 7 mil quilômetros de costa, tantas riquezas naturais, isso ninguém fala. É sempre enxugar gelo e ficar vivendo aí, patinando como a gente sempre faz.